Boa noite, irmãos. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos juntos dizer para o nosso Deus que o nosso coração é a casa dele, que o nosso coração está receptível para o Espírito Santo esta noite. Oh, Pai, toma as nossas vidas, toma esse ambiente. Nós desejamos o Senhor, nós desejamos a Tua presença, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós
nesse lugar. Vem encher, Jesus, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oh Pai, que o nosso coração seja verdadeiramente a tua casa, porque assim nós podemos ser transformados pelo teu Espírito Santo. Assim nós podemos mandar embora aquelas coisas que ocupam espaço que deveria ser somente teu. Oh Jesus, e quando nós somos cheios da tua presença, nós mudamos o ambiente, nós mudamos a realidade da nossa cidade. E esse é um desejo do nosso coração, Espírito Santo, que o Senhor se derrame de maneira gloriosa e que nós possamos mudar a realidade do nosso ambiente, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser a tua casa, nós queremos ser a tua morada, Jesus. Nós deixamos a nossa casa para que o Senhor tome conta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença e apresentamos ao Senhor nosso coração e pedindo que o Senhor aviva-nos, pedindo que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa dominar esse ambiente. E essa não é apenas uma palavra que nós deixamos da boca para fora, é a palavra do nosso coração, pedindo: vem reinar de verdade, venha tomar esse lugar, venha tomar esse espaço para que o seu nome seja conhecido e seja glorificado, para que as pessoas vejam que o Senhor está presente e que o Senhor está nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você que está aqui essa noite conosco, que bom ter você aqui. Espero que você seja muito bem acolhido na nossa comunidade, especialmente você que vem pela primeira vez, e ficamos muito felizes de receber vocês aqui nesse lugar. Eu queria que você, antes de se assentar, pudesse demonstrar e poder compartilhar essa alegria uns com os outros, dando um cumprimento, dando uma saudação de boa noite a cada um que está perto de você, e você que nos assiste pela internet também, obrigado pela sua companhia e pela sua presença. Meus irmãos e irmãs, que bom ter você aqui conosco, é a nossa Terça da Esperança, e nós colocamos aqui todas as terças-feiras o nosso propósito de oração. E o nosso propósito de oração, ele acontece por meio de 7 semanas de busca contínua e ininterrupta da propósito de Deus para nós. Então, quando você tem alguma área para colocar diante do altar do Senhor, seja física, emocional, profissional, material, relacional, nós convidamos que você venha apresentar no altar do Senhor, mas uma de cada vez, para você não se perder em meus pedidos. Então hoje, por exemplo, se você quiser começar uma campanha pela sua vida profissional, comece hoje e faça 7 semanas pela resposta de Deus na sua vida profissional. Se você hoje quer algo na sua vida relacional ou familiar, comece hoje e vá com a sua família até nessas 7 semanas buscando a presença do Senhor. Ao final do culto, nós vamos convidar todos aqueles que querem começar uma nova campanha para virem aqui à frente junto com os demais que já estão em campanha, e você não precisa se preocupar, ninguém vai te identificar, você não vai fazer o seu pedido em público, você virá aqui à frente com as demais pessoas e secretamente nós estaremos aqui junto com você clamando ao Senhor pelo seu pedido e pela sua oração, tá bom? Fique à vontade para começar uma campanha de oração conosco ainda hoje, ao final dessa celebração aqui. Outro aviso importante que eu gostaria de lembrar aos irmãos é que nessa sexta-feira começa o nosso encontro de casais.
Você que deu o seu nome, atenção, às 20 horas, pontualmente, nós começaremos o nosso seminário de casais. Quem estará conosco é o pastor José Maurício e a sua esposa Celidalva. Eles estarão ministrando aos casamentos. Sexta-feira nós temos estrutura para crianças de 3 até aos 11 anos, tá bom? Então, se você tem filhos, você pode trazer. Menores de 3, nós não teremos berçário. Então, aí você precisa tomar uma providência para isso. Mas esperamos você aqui conosco. Pastor, deixei passar para a última hora, dá tempo? Deixa o seu nome ali na nossa secretaria ainda hoje, que nós ainda temos algumas vagas para poder encaixar. As pessoas estão interessadas em participar do nosso seminário de casais. Hoje você pode deixar o seu nome lá ainda para a gente, tá bom? Então, na sexta-feira é muito importante que você esteja, porque nós vamos lançar aqui o nosso encontro de casais 2020. E o nosso encontro de casais 2020 será diferente. Ele será um estilo retiro. Será uma ministração mais aprofundada para casais. Esqueça aquela ideia de viagem, de passeio. Nós vamos sim passear, nós vamos viajar, mas a ênfase estará nas ministrações para os casamentos, tá bom? Então, na sexta-feira será lançamento. Se você não vir na sexta-feira, pode ser que você fique sem vaga para o nosso encontro de casais 2020, que será limitado o número de casais, tá bom? E hoje nós estamos aqui felizes porque nós estamos com a Luana e com o Mateus aqui. Eles assustaram agora. O que será que tem de feliz estar com a Luana e com o Mateus aqui? Até hoje eles não foram apresentados como o mais novo casal da igreja, sabia disso? Eles casaram, uhul! Aí, né? Eles fizeram sua cerimônia, eu tive o privilégio de estar lá com eles, juntamente com a juíza. Nós estivemos fazendo uma bênção sobre a vida deles. E agora, se vocês verem eles agarradinhos mais que o normal na rua, pode, tá bom? Porque agora eles estão casados e nós estamos muito felizes por isso. Deus abençoe Luana, Mateus, tá bom? Deus abençoe o matrimônio de vocês. E nós fazemos questão de poder dizer isso à nossa igreja. Nós acreditamos no casamento. Então, você que está vivendo em condição de amásio, condição de união estável, regularize sua situação, assine o papel, faça isso. Nós acreditamos nisso aqui. E hoje a Rose, que é mãe da Luana, está, por coincidência, estará contando e compartilhando conosco um milagre que ela experimentou, uma providência de Deus que aconteceu na sua vida na semana retrasada. Ela queria contar aqui. Cadê? A Rose, por favor, vem cá, fazendo um favor, compartilhar um cuidado especial de Deus sobre a vida dela. Paz do Senhor, igreja. Eu não poderia deixar de contar que foi algo extraordinário que aconteceu, porque eu e o Diego estamos trabalhando na mesma noite, né? Como o pastor falou, a Luana não existe mais lá em casa, assim, para pernoitar, né? E aí eu estava assim, era umas 6h30, e eu falei assim, vou pôr umas coisinhas, uma carninha para cozinhar, para pôr na ração para as cachorras, vou tomar banho rapidinho e vou trabalhar. E eu fiz isso e saí. Mas nem me lembrei, aquele fogão de 5 bocas que eu tenho, que tem aquela boca maior, e eu deixei lá. E fui à noite, fiquei às 12 horas no plantão, mas não lembrei, nem passou pela minha cabeça. Eu cheguei, não fui lá na cozinha, deitei lá no sofá. Quando foi umas 10 horas, eu falei, mas ontem parece que nossa, ontem? Aí fui lá, a panela estava ligada, o cabo era madeira, eu consegui pegar no cabo, era um fogo, uma chama bem grande, e ainda tinha pele de frango que não estava queimada ainda. Então ficou 15 horas o fogo ligado. Então, quando eu vi aquilo, falei, Deus, eu tinha vontade de gritar para a rua inteira, porque foi assim. Daí fui na minha vizinha e falei assim, Pátio, você não sentiu cheiro de queimado? Porque nem eu não tinha cheiro de queimado, não tinha cheiro de nada. A panela, eu limpei na mesma hora com uma buchinha, não fez nada. Então eu falei, Deus, foi muito algo tremendo que Deus fez. E para testificar mais, essa semana o Diego fez uma panela de arroz, menos de 10 minutos, pegou fogo na panela de arroz que torrou, teve que jogar tudo fora, sabe? Então, gente, é algo tremendo. Eu estou muito grata a Deus, mas eu glorifico a Deus porque Ele cuida, mesmo quando a gente não está em casa, não tinha ninguém lá, mas o guarda de Israel acampa até mesmo nos momentos onde nós não estamos, Ele está cuidando. Então, eu glorifico o nome do Senhor por isso. Fica aqui comigo, nós vamos orar. Amém. Olha aí que interessante. Mas não vai fazer esse teste na sua casa, tá bom?
não tentarás o Senhor seu Deus. Isso foi uma providência por uma desatenção. Luana, ajuda aí, né? Mas Deus é bom. E também eu queria aproveitar e chamar o Tanner aqui à frente. Vem cá, Tanner, fazendo favor. Também compartilhar um milagre que aconteceu na sua vida, e é uma boa oportunidade para a gente poder fazer isso junto, né? Na verdade, Deus tem nos dado alguns milagres aqui que a gente tem visto brotar na nossa equipe pastoral, né? O Renato, o Guilherme, o Tanner, são tudo fruto que Deus tem trazido para trabalhar conosco. E hoje está fazendo 23 anos de milagre que ele está vivo, né? Então, eu queria aproveitar, orar por ele, está fazendo aniversário hoje, e que depois no final do culto você pudesse dar um abraço também no Tanner, desejar parabéns e feliz aniversário. Está só começando a jornada e é uma bênção do Senhor no nosso meio. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar juntos pelo livramento na vida da Rose, pelo casamento da Luana e Mateus e pelo aniversário do Tanner. Senhor, nós te louvamos porque podemos ver os seus cuidados nas mínimas coisas. Nós vimos a sua presença na vida da Luana e do Mateus, trazendo a tua provisão para que eles pudessem, ó Deus, se casar, assumir esse matrimônio e estarem na sua presença glorificando agora como casados. Obrigado por esse casal tão abençoado que o Senhor colocou no nosso meio, Pai. Obrigado pelo livramento que o Senhor trouxe na vida da Rose e da sua casa, e que ela possa testemunhar disso e as pessoas possam ver do Deus bom e presente que está conosco. E obrigado, Pai, também pela vida do Tanner, por mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoá-lo, sustentá-lo, agraciá-lo com toda sorte de bênção e de sabedoria que vem do alto, fazendo dele um homem de Deus, um pregador da sua palavra e um pastor segundo o seu coração. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, parabéns, Tânia, Deus abençoe, Rose, parabéns, Luana e Mateus. Ainda em pé, irmãos, vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje você que está nos visitando e não veio preparado, não fique constrangido com isso. Uma outra oportunidade você pode fazer conosco, mas se você veio hoje preparado para entregar uma oferta do seu rendimento, do seu salário, vem aqui à frente e traga. Você sabia que nós estamos falando de milagres aqui, né? Essa igreja vive por milagres, uma cidade tão pequena, uma igreja tão pequena, com Deus sustentando financeiramente essa obra, e esse milagre, Deus usa a sua mão, Deus usa o seu bolso, Deus usa o seu salário. Então essa noite traga o seu milagre aqui e venha servir conosco na IPI de Sertanópolis. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver ao Senhor o milagre do seu salário com muita alegria.
Aleluias, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E Ele é bom para as crianças também. Então, crianças de 3 a 11 anos, vem aqui à frente, com as nossas facilitadoras, os nossos facilitadores. Nós sempre louvamos a Deus pela vida desses homens, essas mulheres que Deus coloca para ministrar às nossas crianças enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Lá embaixo eles não brincam, lá embaixo elas são ministradas pela palavra do Senhor. Crianças de 3 até 11 anos terão tempo para serem ministradas e para serem tocadas pela presença do Senhor. Certo, crianças? Podem ir? E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que vai começar a sua campanha ainda não, você virá com os demais depois. Mas segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você aqui essa noite. Então, enquanto estamos cantando essa canção tão linda que diz: aquieta minha alma, Senhor, você possa aquietar sua alma no seu lugar, e aqueles que vêm receber oração, receber a paz e a segurança que vem do Espírito Santo. Vamos cantar e vamos orar. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil
assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E pode parecer difícil, vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ouça a voz que vem do Senhor, me chama pra perto. Sozinho eu não me sinto só. Aquieta nossa alma, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Sozinho eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Isso, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Ele aquieta a nossa alma e Ele nos faz ouvir a sua voz. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, nossa equipe de adoração, por esse tempo tão precioso, onde nós ouvimos essas verdades que acalmam o nosso coração. A gente poderia já estar embora com canções tão ministradoras à nossa alma, mas Deus ainda tem mais para falar com você e mais a falar ao seu coração. E essa noite, o impossível que o Senhor me levou a pensar está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo número 5, que fala sobre um homem que experimentou uma cura praticamente impossível, a cura da lepra, uma doença incurável, uma doença altamente preconceituosa dos tempos bíblicos, e que esse homem teve uma profunda experiência de restauração da sua saúde e de um milagre sobrenatural. Porém, não foi tão fácil assim como você imagina. O milagre de Naamã veio como muitos milagres vêm nas nossas vidas atuais. Ele vem por um processo onde nós vamos rompendo obstáculos e tirando entulhos. Não sei se você já percebeu, mas quando existe alguma catástrofe, pelo furacão que passa nas ilhas caribenhas, ou algum terremoto que atinge a Ásia, ou por algum prédio que desmorona, você já viu aqueles destroços, aqueles entulhos, você já viu aquilo que sobra, os escombros, e de repente tem alguém gritando lá embaixo daquilo. E todos fazem um esforço sobrenatural, sobre-humano, para remover tudo que está em cima, para poder alcançar aquilo que está com vida lá embaixo. E eu queria trazer essa palavra para você essa noite, porque muitos de nós estamos aqui vendo que há algo que está gritando por vida, seja o nosso casamento, seja a nossa fé, sejam os nossos filhos, seja a nossa integridade. Alguma coisa lá no fundo está gritando por vida, ainda alguma coisa está suspirando, mas tem muito entulho, tem muito escombro, sufocando e impedindo que a gente chegue lá. Pode ser a sua empresa, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua relação familiar com os seus pais,
ou pode ser até a sua relação conjugal, mas provavelmente existe algo lá embaixo que ainda está suspirando com vida e pedindo e implorando que você remova os escombros para que você de fato encontre. E o que você fará essa noite? Por qual caminho você andará? Qual caminho você trilhará? Imagine só que essa noite você tem duas opções apenas: deixar com que aquilo que grita por vida e aquilo que pede por socorro morra debaixo do entulho dos escombros, ou você fazer aquele esforço sobre-humano e até mesmo sobrenatural de remover tudo aquilo que está sufocando a vida. E aí você pode colocar a área que você deseja nesse momento da sua história e também do seu coração. Naamã é um desses. Havia algo que clamava por vida debaixo de uma armadura de general, uma armadura de guerra. E esse homem então, diante desse sufoco que estava destruindo a sua carne, que estava apodrecendo a sua pele, corre atrás do prejuízo. Mas o processo não é tão fácil, como não é para você e como também não é para mim. Vamos ler esse texto que é muito rico, que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia e fazer as anotações e os destaques, aproveite esse momento. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã então foi contar ao seu senhor, ao seu rei, o que a menina israelita lhe disseram. Eu quero ir por partes aqui, para que a gente possa ver o desenvolvimento natural dessa história, que é muito rico e muito interessante. Então, não vá para o final do filme, porque senão perde a graça. A gente precisa ver o desenvolvimento que está acontecendo aqui. Primeiro, a Bíblia faz questão de destacar quem era Naamã. Naamã era herói de guerra. Naamã não era só um guerreiro. Naamã não era apenas um homem do campo militar. Naamã não era apenas um estrategista. Naamã era herói de guerra, respeitado e honrado. Aqui estão os atributos desse homem. Aqui estão as condecorações que ele carrega com muito orgulho. Quem sabe do lado esquerdo do seu peito estivesse a medalha de honra ao mérito por ter salvo um soldado quando ele estava morrendo. Quem sabe do lado direito mais uma medalha de honra ao mérito por ter vencido uma tropa filisteia. Quem sabe uma outra medalha pendurada no seu ombro, mostrando as condecorações e as honrarias que estavam sobre esse grande general de guerra. Mas ninguém sabia o que estava por debaixo da sua armadura. Embora por fora houvesse honras, embora por fora houvesse merecimentos, destaques, por baixo daquela armadura havia uma carne apodrecendo. Por baixo daquela armadura havia uma carne que estava cheirando mal. Quando Naamã chegava na sua casa, depois de ser muito visto, muito respeitado, em seu cavalo garboso, em seu alazão, passeando por entre as tribos que eram agora subalternas ou prisioneiras dele, porque ele foi o grande general que conquistou essas cidades, as pessoas batiam continência, reverência a esse grande soldado. Ele chegava no palácio do seu rei, e o seu rei então reverenciava também esse homem em virtude do que ele representava. Mas quando ele chegava na sua casa, diante da sua esposa, no lugar mais íntimo do seu lar, quando ele tirava a sua roupa, a sujeira aparecia, o sangramento vinha, a pele em decomposição era fétida e cheirava mal. Essa é a condição de muitos de nós aqui essa noite, queridos. Por fora nós temos condecorações. Por fora nós conseguimos chegar a lugares que muitas pessoas não conseguiram. Nós temos honrarias, temos méritos que nos conduziram e nos trouxeram até esse exato momento. Temos nome na cidade. Não só nome. Nós temos nome e sobrenome. Afinal de contas, o seu pai foi um grande proprietário de terra nessa cidade. Afinal de contas, o seu avô foi um dos fundadores, um dos pioneiros da cidade de Sertanópolis. Sertanópolis, terra florida. Desse norte, cidade primeira. Você conhece o hino de Sertanópolis? Olha que eu não sou de Sertanópolis, querido, só toco 4 anos, você tem que conhecer. Ele chegou e cantou esse hino. E há nome, as pessoas reverenciam esse nome, há peso nesse nome. Aliás, foi uma das coisas que muito me estranhou. Fazia muito tempo que eu não morava em cidade pequena, e uma cidade pequena é orientada por nomes. Se tem um determinado sobrenome, você tem um determinado tipo de tratamento. Se não tem aquele nome, então você não é alguém conhecido na cidade.
Naamã tinha nome e sobrenome, como você tem nome e sobrenome, como muitos de nós temos honrarias, méritos, e nos orgulhamos das coisas que temos, possuímos, ou até apresentamos à sociedade. O problema é que lá no íntimo, quando a gente olha no espelho, lá no íntimo, quando a gente se despe da nossa honra, quando a gente se despe do nosso Facebook, quando a gente desliga as redes sociais, quando a gente se depara com a gente mesmo, a gente vê a podridão que a gente é. Na frente da sua sogra você é uma belezinha, quietinho, não abre a boca para nada, mas está conduzindo a filha da sua sogra às drogas, está ensinando ela a fumar maconha. Você por fora é general de guerra, mas por dentro está leproso. Coloca aliança quando vem da lavoura, mas quando está longe, não tem aliança, e a vida conjugal praticamente não existe. É Naamã, aqui é general de guerra, aqui dá mão para a esposa, mas quando está longe dela, está dando mão para mulheres indecentes. É Naamã, por fora há medalhas, por fora há condecorações, mas por dentro está podre, está sujo, está fedido, e só você sabe quando olha naquele espelho, à noite de frustração, porque o seu Facebook é Naamã puro, só tem festa, só tem balada, só tem gente bonita, só tem gente legal, só tem momentos de diversão, mas lá na sua casa, quando você tira a capa, lá na sua casa, quando você se despe, Deus sabe, e você sabe que está doendo, que está podre, que está fedido, que você se entregou a mais um homem e não resolveu, que você tentou mais um relacionamento e não aconteceu, que você virou mais uma dose de vodka e não passou a dor da sua alma. É Naamã. Naamã anda por aí se expondo, Naamã anda por aí se aproveitando daquilo que conquistou, Naamã anda por aí defendendo sua autoimagem, Naamã anda aí procurando a sua performance, mas Naamã não expõe as suas feridas e não expõe a sua lepra. E esse texto diz: Naamã, comandante do exército, era homem condecorado por fora, mas por dentro estava carregado de vícios, de tolices, de insensatez, como você e como eu. E Naamã, vestido de capa, Naamã vestido de general de guerra, não recebe cura, queridos. Naamã não será curado nesse texto quando ele está com a sua armadura. Naamã não será curado nesse texto quando ele está expondo as suas medalhas. Naamã vai ser curado numa outra situação que eu quero que você segure, porque nós chegaremos lá para ver como é que ele foi curado. E eu pergunto para você aqui essa noite: vale a pena esconder de Deus o que você está escondendo? Porque na verdade não esconde. Vale a pena esconder da sua esposa o que você está escondendo? Na verdade você não esconde. Vale a pena esconder da sociedade o que você está escondendo? Porque na verdade você não esconde. Ninguém consegue esconder, porque nós somos as próprias testemunhas do atraso da vida que nós estamos tendo, nós somos as próprias testemunhas da autodestruição que estamos provocando, nós somos as testemunhas da implosão que nós estamos causando naquilo que queríamos construir, mas que agora está indo por terra abaixo. Então esse texto é muito destacado, porque o Naamã, embora fosse guerreiro de guerra, ficou leproso. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, você que está orgulhoso agora, de que não existe estado de lepra na sua vida, seu celular é desbloqueado, seu Facebook é a mesma senha da esposa e do marido, você não tem nada que esconder quando você viaja, você que não tem nada que esconder quando acessa o notebook no final da noite, sozinho, você que tem a sua vida limpa, passada limpa, eu quero dizer para você, mesmo você nesse estado, está sujeito, e mesmo você mulher, sendo íntegra, em todas as suas atitudes está sujeita a adquirir lepra, porque lepra na Bíblia é pecado, e quem é que não tem pecado? E quem é que não o comete? O problema é quando o nosso pecado começa a ser protegido, o nosso pecado começa a ser embelezado, para que ele fique numa capa bonita, então nós não levamos isso no altar de Deus, e essa lepra só vai aprofundando, ela só vai passando pela camada superficial da pele, ela vai atingindo novos níveis da nossa camada da pele, e quando nós vemos, nós estamos tomados por ela. É só isso, é só uma birita, é só uma balada, é só uma amiga no WhatsApp, não, é só um dinheirinho que depois eu devolvo no caixa da empresa, não, é só mais uma continha, não vai fazer mal. Não, mas é só uma mentirinha, que ninguém vai ficar sabendo. Não, mas é só. E essa lepra vem, ela se instala. Como é que Naamã pegou a lepra? Por contágio. E o contágio que veio a esse homem não começou de repente.
É um processo pequeno que vai destruindo a sua dignidade interna, por debaixo da sua armadura. E é o mesmo que o pecado faz com você, faz comigo, meu irmão e minha irmã. A mesma coisa. Ele entra sorrateiramente. Ele vai entrando naquelas coisas que nós vamos fazendo. E quando vemos, talvez seja tarde demais, porque a nossa pele espiritual, o nosso organismo espiritual está tomado por lepra, e nós estamos como generais de guerra, tentando esconder isso da esposa, dos filhos, do marido, do patrão, do empregado, de Deus e de nós mesmos, e nunca conseguiremos fazer isso. Mas o que é interessante é que, mesmo no estado de lepra, Naamã encontra a palavra de Deus. O homem estava cheio de vaidade e de orgulho, mas na sua casa todos sabiam da sua fragilidade. E na sua casa tinha uma menina que era escrava, que tinha vindo por causa de uma das conquistas do próprio Naamã. Uma escrava serviçal que estava trabalhando. Um dia ela chega, talvez com muito medo de se aproximar da sua senhora, que era a esposa de Naamã, e diz para ela: senhora, deixa eu falar uma coisa. Se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel, Deus o curaria naquele lugar. A esposa de Naamã, buscando a cura do seu marido, imediatamente leva ao conhecimento desse homem de que haveria possibilidade de cura pela palavra do Senhor. Então eu digo para você aqui essa noite, não importa o seu estado de lepra, você não precisa se envergonhar disso agora. Não é o momento para você ficar ruborizado, não é o momento para você fechar o seu coração, não é o momento para você falar, não volto mais nessa igreja, porque Deus não quer te expor para te envergonhar. Deus não quer rasgar a palavra dele aqui essa noite para te destruir, Ele quer te curar. E a palavra de Deus, ela é dita em meio a ambientes de enfermidade, espiritual, emocional, física, social, moral, que talvez você esteja vivendo. E nesse ambiente de lepra que talvez você esteja experimentando, Deus está dando a palavra dele para você essa noite. Ouça essa menina dizendo, essa menina está falando com a gente. Essa menina que falou, se o meu Senhor soubesse do Deus que há em Israel, e conhecesse o profeta que representa esse Deus de Israel. Essa palavra pula do telão agora e acata, e ataca o seu coração dizendo, meu querido, se você soubesse o Deus que é pregado nessa igreja, se você conhecesse o Deus que transforma cachaceiros em homens íntegros, se você conhecesse o Deus que transforma mulheres depressivas em gente de bem e alegre no seu coração, se você conhecesse o Deus que toca a imoralidade e transforma a gente em dignidade, se você conhecesse o Deus que pega casamentos destruídos e esmagados e restaura como se fosse novo, se você conhecesse o Deus que toca corações e transforma o rancor, a mágoa e o ódio em perdão, amor e graça, se você conhecesse. Essa palavra está vindo para você e para mim. Essa palavra não está desatualizada, ela não ficou restrita ao ambiente semântico, não ficou restrita ao papel da sua Bíblia, ela pula para o nosso coração e diz, se você soubesse. Você que está leproso aqui essa noite sabe que está. Você que está leprosa aqui sabe que está. Chega agora de falar, não é comigo. Meu marido devia estar aqui hoje. Meu vizinho com aqueles funks lá que ele escuta, ele devia estar aqui hoje para ouvir isso. O meu patrão com aquela cara de malandro, ele devia estar aqui hoje. Não. Ele não deveria estar aqui. Deveria estar aqui quem está. E você está aqui para ouvir. E você sabe que você tem lepra. Você sabe que ela está pegajosa, você sabe que ela está destruindo, você sabe que já está cheirando mal, e você sabe que daqui a pouco alguém descobrirá. Vão descobrir sua farsa, meu filho. Vão descobrir sua mentira, minha filha. Seus pais vão descobrir, e vão enxergar. Antes que você passe por essa vergonha, essa exposição, eu sugiro que você se exponha diante de Deus hoje e fale, Senhor, cura minha lepra. Para que quando o meu sogro e a minha sogra descobrir, para que quando meu pai ou minha mãe descobrir, para que quando meu filho ou minha filha descobrir, eu já esteja curado disso para poder pedir perdão suficiente, esteja tratado por isso, pela sua presença. Então, eu te peço essa noite, ouça o que essa menina tem a dizer. Ela diz, se você conhecesse o Deus de Israel, você poderia ser curado. E eu pergunto, você vai continuar carregando essa lepra? Vai continuar sustentando ela na sua vida? É só uma escolha, queridos, é só uma escolha, ir para o lugar que Deus está preparando para a cura,
E eu pergunto para você, nesse texto, você que está atento aqui comigo, você que está estudando a palavra comigo hoje, você que não veio para assistir uma boa pregação e nem ouvir um bom louvor e nem fazer um ritual de benzimento na igreja evangélica, você que veio aqui para buscar a presença de Deus e está aprendendo a palavra, onde é que está a cura para Naamã que a menina fala? Onde é? Israel. Israel é o lugar onde Deus estava presente. Na mentalidade judaica, Deus mora em Israel e Deus habitava no templo. Então nessa mentalidade a menina fala, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, que está no território de Israel, esse profeta curaria o meu Senhor da lepra. Então o texto continua e é o que eu quero mostrar para você. O rei da Síria respondeu, vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então ele vai e conta ao rei, seu amigo, fala, eu fiquei sabendo que tem um profeta que cura as pessoas lá em Israel. Então o rei falou, vai e entrega essa carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele já foi preparado para comprar o milagre. É o primeiro caso de universal do reino de Deus nas Escrituras. Você leva o dinheiro para receber o milagre. É o primeiro. Mundial do poder de Deus e outras tantas aí. Onde você dá o dinheiro para depois receber. O Naamã é o primeiro membro dessa igreja. Ele olha lá e fala assim, eu vou levar um dinheiro. Levando tudo isso, versículo número 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel falou, estão tramando comigo. O que esse cara vem trazer uma carta de cura? Está achando que eu vou curar? Primeiro bloqueio para que não recebamos o nosso milagre. Esconder a nossa lepra, esconder onde dói, ficar sentado no seu banco enquanto a gente está chamando você, vem para a terça da esperança, comece uma campanha pela sua vida, comece um propósito de oração pela sua história, venha para frente e faça algo. Primeira coisa que te afasta do milagre de Deus, é você ficar sentado, escondendo a lepra, enquanto o milagre chama você para uma ação transformadora. Segunda coisa, é quando eu vou para o lugar errado. Irmãos, onde é que o Naamã foi parar? A menina falou, o profeta de Deus cura da lepra. O profeta de Deus, o representante de Deus, vai curar da lepra. Onde é que o Naamã vai parar? No rei de Israel. O rei de Israel não cura. O rei de Israel não transforma. O rei de Israel não tem poderes terapêuticos. O rei de Israel não é xamã. O rei de Israel não é pajé. O rei de Israel só é um monarca político, com poderes econômicos e poderes sociais, mas ele não tem poder espiritual, porque isso deve ser buscado na presença de Deus. O Naamã vai no lugar errado, queridos. Sabe por que muitos de nós não recebemos o nosso milagre ainda? Porque a gente está indo para o lugar errado, está indo aonde não há cura. Nós estamos apostando todas as nossas fichas, e perdão aqui o jogo de palavras, porque nós nem apostamos e nem usamos fichas, mas estamos aqui usando como um jargão popular, estamos colocando todo o nosso empenho em coisas que não vão trazer cura. Então nós estamos falando, essa terapia vai resolver, não tem nenhum problema em ir consultar terapeuta. Não, porque agora essa nova caixa de remédio aqui, isso aqui vai melhorar a minha vida. Não tem nenhum problema fazer tratamento psiquiátrico, a gente até encaminha para isso. Não, porque agora, se eu me tornar saudável, não tem nenhum problema você buscar a sua saúde. Quiser ser vegetariano, vegano, carnívoro, entendeu? O que você quiser, mineiro, oh meu Deus, comida mineira é uma tentação, né? O que você quiser fazer, não tem nenhum problema. O problema é quando você desvia o que Deus pode fazer por aquilo que você intenciona. Naamã vai no poder político, econômico de Israel, e não vai no poder espiritual. É que talvez você está achando que o prefeito vai mudar a sua vida? Está achando que esse novo cargo na prefeitura vai mudar a sua história? Não, você está achando que agora que com dinheiro você vai resolver todos os problemas, não é verdade? É buscar o rei de Israel, ao invés de procurar o profeta de Israel. Não, porque agora, com essa nova amizade, porque agora se mudar de cidade, tudo isso vai resolver na minha vida. Você acha de verdade que isso vai acontecer? Naamã vai no lugar errado, e por isso,
Ir no lugar errado não tem efeito algum. Eu vejo tanta pessoa fazendo bobagem. Irmão, se eu tivesse com uma pedra no rim aqui, por exemplo, aquela dor, aquele incômodo, aí eu vou visitar um irmão lá, vou visitar o Dudu, que trabalha lá no supermercado Eldorado, no açougue. Aí eu vou lá e falo: Dudu, me ajuda aí, irmão. Rapaz, eu estou com uma pedra no rim aqui. Você que é açougueiro, entende dessas coisas, dá um jeito. O que o Dudu pode fazer por mim, queridos? O que um açougueiro pode fazer pela minha pedra no rim? Ele entende de outro ramo, ele realiza outra coisa. É o que a gente faz o tempo todo. A gente está com um problema para resolver, só que a gente vai para a cachaça. É mais uma noite regada a vinho, a vodka, a narguile, a uma droga, para tentar esquecer e espairar. Nós estamos com um problema conjugal, ao invés de tratar, procura amante. Irmão, isso não vai curar seu casamento. Se o casamento está com problema, procura pornografia. Não, aqui em Sertão Norte tem uma praga. Quanto pior o casamento, mais o marido visita o churrasco dos amigos. Você vai ver casamento está destruído, você pergunta: onde está seu marido? Está no churrasco. Com quem? Com os amigos. Quem são os amigos? Solteiro. Você acha que é ir no lugar errado, meu irmão? Só há cura quando você vai no lugar certo. Quer restauração para o seu casamento? Abandone a bagunça, abandone a baderna, abandone a falcatrua, abandone o jeitinho, abandone a imoralidade e venha para o altar, venha na presença de Deus. Pega esse cartão e fala assim: Senhor, eu começo a colocar a minha vida ainda hoje. Eu não vou para a mesa de bar, eu não vou usar mais um maço de cigarro, eu não vou para mais uma balada, eu não vou para mais uma pessoa, eu não vou para mais um banco de terapeuta, sem antes buscar a tua face. Procura Deus, irmão. Procura Deus antes, porque isso não vai resolver. Eu quero falar aqui com jovens que estão com crise na sua identidade sexual, Naamãs que estão leprosos por dentro. Você acha que deitando com uma pessoa do mesmo sexo você vai resolver esse problema de falha de identidade, de ausência dos seus pais? Você acha que isso vai resolver? É Naamã procurando o rei de Israel. Não tem cura ali. Não tem cura no braço de uma outra pessoa do mesmo sexo. E você que está vivendo essa vida, saiba que Deus está direcionando a palavra para você essa noite. A cura de Deus não está lá, está no lugar errado. Naamã não recebe a cura, porque está no lugar errado. E eu pergunto para você: você está no lugar errado? Porque você pode estar na IPI e ainda estar no lugar errado. Porque se você acha que o pastor é o xamã dessa igreja, e que vai fazer, algum benzimento para você, e vai colocar a mão sobre você, e vai... E aí você vai sair daqui? Ou se o pastor ou o ministério de intercessão é um tipo de budismo zen, e que vem aqui, ó. Pode ir, irmão. O nosso nirvana se encontrou, agora você está curado. É buscar no lugar errado. Agora, se você entra pela presbiteriana, senta nesse banco e vem aqui receber oração dizendo: eu coloco minha confiança em Deus, não nesse pastor que prega, não nesse grupo que canta, não nesses irmãos que oram, mas eu coloco a minha confiança sobretudo em Deus, aí você está no lugar certo. Mas você pode estar dentro de uma igreja, mesmo assim está no lugar errado, sabia disso? No lugar errado porque a postura é errada, a posição é errada, a expectativa é errada. E isso muda tudo. Então, sem mais delongas, o texto continua dizendo algo muito interessante que aconteceu. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o Naamã estava no lugar errado, graças a Deus que Deus vem aqui essa noite falar para você: filho, você está no lugar errado, não vai ter cura para você ali não, abandona isso, sai do território do Deus de Israel, porque ali não tem cura. Território do Deus de Israel não, o rei de Israel. Onde tem cura é no território do Deus de Israel, não do rei. Então, Deus está te chamando você dizendo: ei, estou sabendo que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, então mandou uma mensagem. Por que você rasgou suas vestes? Envie o homem a mim, ele saberá que é profeta Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, aqui mostra uma coisa interessante. O Naamã, ele não chega de qualquer jeito. O Naamã é oficial de alto escalão. O Naamã não chega com humildade. O Naamã não chega pelas portas do fundo. O Naamã chega com trombeta, com clarinada.
Anunciamos o nosso grande general e senhor Naamã na casa de Eliseu. Urra! Urra, não sei se era assim não, isso é coisa dos escoteiros. E o Naamã vem dentro daquela comitiva, e só escuta o barulho das medalhas batendo, e ele vai passando pelo corredor, e aquele corredor vai abrindo com grandes militares, todos posicionados, homens másculos, fortes, bombadões, tudo ali posicionado, e aparece o Naamã, general alto, imponente e forte. Ele chegou com um carro, com um cavalo, chegou com um avião particular, ele chegou para botar pressão, para mostrar quem ele era. E é esse que é o grande problema. O problema é quando a gente vai na presença de Deus para apresentar o quem nós somos. Senhor, olha quem eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, eu não mereço isso, eu não faço nada de errado, eu dou meu dízimo na igreja, eu não mereço que o motor do meu carro funda. Ô Senhor, eu estou entregando meu dízimo na igreja, não é justo que a minha geladeira agora fique pingando, igual a minha lá em casa? Agora, justo agora. Agora, o Naamã fala, agora eu me posiciono porque eu tenho que chamar atenção para mim, eu sou o Naamã. Então Eliseu me trata com carinho. Aí o versículo 10 diz assim, Eliseu enviou um, repita comigo, mensageiro. Agora repita comigo, estagiário. Irmão, você já foi atendido por estagiário? Você vai lá no escritório do advogado, fulano de tal, você tem que resolver aquele problema, é uma causa importantíssima. Aí lá você atende, a secretária te atende, enfim, o doutor está aqui, sim, pois não, tal. Ele pediu para você ir para aquela sala que ele já vai lhe atender. Daqui a pouco vem um camaradinha, tudo meio estabanado, com a gravata meio torta, assim, então eu cheguei aqui, e quem é você mesmo? Eu sou estagiário, o doutor não vai poder atender vocês hoje. Não, não quero falar com estagiário, não. Eu não falo com estagiário, eu quero falar com advogado, né? Eliseu manda estagiário, queridos. O Geazi, ou Geazi, dependendo da tradução, vai lá para resolver o problema. Aí o Naamã fala assim, eu quero falar com o Eliseu. Pois não, eu sou estagiário dele. Eu quero falar com o Eliseu. Não, ele não vai falar contigo, ele mandou uma mensagem. Não, eu vim falar com o Eliseu, você sabe quem eu sou? Aí o Geazi fala, eu sei quem você é, mas o Eliseu não vai falar contigo não. Já parou para pensar nisso? Olha só a estrutura mental desse homem. Vamos continuar, que é mais interessante? Para lhe dizer, vá, lave-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Só uma mensagem. O Eliseu nem encontrou Naamã. Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Vamos agora colocar aqui? Eu estaria certo de que ele sairia para me receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, e impostaria a voz e falava, oh aleluia, glória a Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, agora, é que nem aquele, não sei que pato que fazia as curas espíritas lá no interior de São Paulo, sabe, cheio de mania, essas coisas, mas não acredito nessas coisas não, viu? Não, Deus não age dessas loucuras não. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Aí o Naamã fala, não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Perdeu o milagre. Primeiro, Naamã esconde a sua lepra até que ele é descoberto. A palavra de Deus vem e confronta, como está hoje, confrontando seu coração. Você esconde a sua lepra até chegar no dia de hoje, e um pastor que não te conhece, que não sabe o que você veio fazer aqui, que não conhece a sua história, está dizendo para você, tem lepra aí, você precisa ser curado. A palavra de Deus te confronta. Aí você fala, já sei, eu preciso me expor. Aí vai no lugar errado. Volta para a vida sem Deus e o negócio começa a atrapalhar. Aí você revolta e Deus agora vai tratar você do jeito dele, porque você colocou o jeito de Deus fazer o milagre, não colocou? Olha o que o Naamã faz, eu imaginava, eu estava certo de que ele viria, se colocaria em pé, colocaria a mão sobre a minha lepra e retiraria o mal de mim. Esse homem queria toque, esse homem queria que alguém olhasse para ele. No fundo havia uma carência profunda diante de um general que estava tão fragilizado pela sua enfermidade. Ele tinha o jeito certo como Deus ia fazer o milagre na vida dele, ele já tinha planejado. Eita, professor de Deus, gente que sabe ensinar Deus como fazer, não é verdade? Você está rebelde, está revoltada, porque Deus frustrou os seus planos, porque você sabe o que é melhor para você, não sabe? Fala a verdade, gente. PhD em milagre. Eu sei como é que acontece o milagre. Eu traí a minha esposa, acabei com a minha família, e eu sei que o milagre começa assim, assim, assim. E se Deus fizer o contrário? E se o milagre vir por outro caminho?
E o milagre veio pelo seu pedido de perdão ao seu sogro e não à sua esposa. Porque você já desenhou como acontece o milagre. A enfermidade que você foi diagnosticada ou diagnosticado, você já sabe o caminho do milagre, né? Deus vai fazer assim, assim, assim. E se não for assim que Deus vai fazer? E se Ele começar com outro jeito? Você sabe como fazer as coisas, não sabe? Naamã também sabia. E Deus frustrou todos os planos de Naamã para mostrar que quem manda é Deus. A forma de fazer é Ele. Então eu quero dizer para você essa noite que está frustrado e frustrado porque o seu milagre ainda não chegou. Quem disse isso para você? Talvez ele só esteja vindo do jeito que você não queria. Talvez ele esteja vindo do jeito que você não imaginava. E talvez ele esteja vindo da maneira mais simples possível. Naamã, cheio de vaidade, cheio de orgulho, sai furioso. Terceiro impedimento. Primeiro, esconder a lepra. Segundo, ir no lugar errado. Terceiro e última. Naamã não recebe a cura dele, sabe por quê? Porque ele é orgulhoso demais. Tem gente aqui que é orgulhosa demais, por isso não recebeu a cura ainda. Não atravessou a sala de casa para falar para o esposo, me perdoa. Não atravessou a cidade para ir visitar o amigo e falar, me perdoa. E a cura não vem. Essa enfermidade que está no seu corpo, que os médicos não acham, tem razão com a sua mágoa, o seu rancor. E você só não foi curada ainda, porque ainda é orgulhosa demais. Tem gente aqui orgulhosa demais para pedir um emprego que seja simples, com um salário menor, porque lá está a bênção de Deus para frutificar a sua vida e colocar em lugares altos. Mas você, com orgulho, fala, esse salário eu não aceito. Prefere ficar desempregado e vendo a família míngua, do que começar com algo simples que Deus quer preparar. Tem gente que é orgulhoso demais e pede os melhores planos de Deus. Eu conversei uma vez com um amigo meu, um pastor, e ele disse assim, eu só posso ser pastor em cidade grande que tem shopping ou McDonald's. E eu já vi essa pessoa sofrendo tanto, por causa de ser pastor de onde tem shopping e McDonald's. Quantas coisas Deus quer fazer na nossa vida a gente não permite só por causa do orgulho, por causa da vaidade. Eu quero perguntar para você, onde é que está a sua lepra e por que você está escondendo ela com tanto orgulho? Coloca diante de Deus. E o texto termina dizendo que ele foi embora dali furioso. Mas graças a Deus, que Deus sempre coloca a palavra dele. Vamos lá? Olha como Deus é carinhoso com você, minha filha e meu filho. Olha como Deus é bondoso de colocar você sentado aqui mais uma terça da esperança. Olha só. Naamã está leproso, a menina fala, tem cura Israel. Naamã vai para o rei no lugar errado e Eliseu fala, vem aqui que aqui tem cura. Naamã vai embora, e agora? Quem é que vai socorrer esse homem? Teimoso desse jeito? Olha o que o texto diz. Mas os seus servos disseram, olha a forma de tratamento que eles usavam, pai, meu pai, olha a forma de tratamento, meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Mais uma vez a palavra de Deus, Deus insiste com você, Deus insiste com a sua história, Deus não deixa você à míngua, Deus não abandona você no meio do caminho, Deus olha para você essa noite e diz, mais uma vez eu te digo, mais uma vez eu vou usar esse pastor, mais uma vez vou usar esse microfone para dizer para você, eu não desisti de curar sua lepra, eu não desisti de fazer você saudável, eu não desisti de transformar sua história, eu não desisti de conceder você a bênção, eu ainda estou por detrás de tudo isso, mais uma vez, queridos. E a palavra é a melhor que eu já ouvi. E ele apenas lhe diz para que se lave. Apenas. Eu gosto dessa palavra. Deixa eu citar algumas coisas para você, rapidamente. A mulher com fluxo de sangue pensou em si quando Jesus estava passando. Como é que é? Apenas lhe tocar serei curada. Apenas. Não tem complexidade. É apenas a fé. Só isso. Só isso, pastor? Mas e o dízimo? É só isso. Mas pastor, e se tornar membro? É só isso. Mas pastor, é só isso. Se apenas se lavar na presença de Deus, se apenas eu tocar na veste. Jesus está com uma multidão de mais de 5.000 pessoas e fala para os discípulos, alimenta esse povo. Aí vem o André e traz a resposta. Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Olha que lindo isso. A gente só tem isso, apenas. A mulher que estava passando fome com o seu filho, pronta para morrer e comer um bolo de farinha, o profeta pergunta, o que você tem na sua casa? Ela diz, a tua serva não tem nada, senão apenas uma botija de azeite e um bocado de farinha, apenas isso, irmão, apenas hoje vir aqui à frente e começar a sua campanha, apenas terça-feira que vem você voltar e continuar,
É só isso. Pastor, não tem complexidade. Não, é apenas, as coisas de Deus são simples e precisa operar por meio da fé. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele se tornou como uma criança. Você percebeu alguma coisa interessante no versículo 14? A equipe de louvor pode subir aqui à frente, por favor. Percebeu alguma coisa? Como é que uma pessoa entra no rio, pessoal? Despida. Por que você acha que ele não queria se lavar no Jordão? Porque ele teria que tirar sua armadura, ele teria que retirar suas medalhas de condecorações, e ele deveria expor para todo mundo a sua lepra, pela primeira vez. Todos veriam os pedaços de carne podre, todos veriam de perto a tragédia da sua própria vida. Por que Eliseu mandou Naamã se lavar no rio? Algo místico? Eliseu só queria que esse homem descesse da sua vaidade e do seu orgulho. E essa noite Deus está despindo a sua alma. Você que usa a sua língua para fofocar da vida dos outros, e não é curada naquilo que você precisa, é orgulho demais nessa língua, é orgulho demais nesses lábios, e você é o único empecilho pelo qual o milagre ainda não chegou na sua vida. E Deus fala para você: hoje desce no Jordão, dispa seu coração, desnude a sua alma, se exponha, peça perdão, restaure, reconheça, se arrependa, se quebrante. Deus está dizendo para você: você não tem outro caminho a não ser se pôr diante da presença de Deus. Então Naamã desceu ao Jordão, tirou sua roupa e mergulhou 7 vezes. E é aqui que eu quero desafiar você hoje a começar uma campanha de oração com a gente. Não uma, não 2 e não 3. 7 semanas pelo seu milagre, tirando todo medo de se expor, tirando todo o erro de ir no lugar equivocado, e por fim, tirando todo o orgulho da sua alma. Se exponha essa noite. Venha pegar esse cartão e dizer: eu vou começar hoje uma campanha de oração, e eu vou receber esse meu milagre, em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje é o seu dia de começar a mergulhar no Jordão. Hoje é o primeiro banho. Agora eu pergunto para você: Naamã entrou no primeiro e saiu, curou. Foi no segundo e saiu, curou. Foi no terceiro e saiu, curou. Eu não vou por mais para não cansar, mas vamos para o 7º. No 6º, cada mergulho era uma frustração. Cada mergulho, a pele ainda podre. Cada mergulho, as escaras ainda aparecendo. Cada mergulho, a decepção. 6 mergulhos em nada. E muitas vezes nós estamos em oração e a decepção. Muitas vezes nós estamos persistindo, mas estamos com o coração no limite. Meus irmãos, tem coisas que só acontecem quando a gente vai além do nosso limite. Quando a gente entra pela fé, quando a gente apresenta o nosso coração, quando a gente muda a nossa história. Então eu convido você a não desistir no meio do processo. Se Naamã para no 5º e fala: vamos embora que isso não vai dar certo. Se Naamã para no 6º, vamos embora que isso não dá certo. Mas quando ele foi pelo 7º e ele voltou, alguma coisa tinha se transformado. E eu quero profetizar na sua vida que enquanto você fizer essa campanha na terça-feira, enquanto você estiver no propósito de oração, de repente a sua lepra vai embora, amém? De repente o seu milagre vai chegar, de repente você vai ver o seu corpo são, de repente seu casamento estará restaurado, de repente você será um homem melhor, de repente será um filho abençoado, de repente esse vício maligno vai sair da sua vida, de repente essa hipocrisia mentirosa que você está contando ao seu sogro e à sua sogra, usando a filha dele, vai sair, vai embora. De repente a vida vai ser transformada. Eu quero convidar você a fazer isso essa noite. Vamos colocar em pé, irmãos, enquanto a equipe de intercessão vem aqui à frente. Enquanto cantamos essa canção, eu convido você a vir dar o seu 5º mergulho. Você que está na 5ª semana. Você que está na 6ª semana, venha dar o seu 6º mergulho. Você que está na 7ª semana, venha dar o seu último mergulho pela fé que o milagre vai alcançar. E você essa noite, que quer começar uma campanha de oração, você vai dar o seu primeiro mergulho e virá aqui à frente. Nós oraremos por você. Você vai pegar esse cartão, ou aqui ou no balcão de informações na saída, e a gente espera você a semana que vem para continuar mergulhando e Deus fazer a obra na sua vida. Vamos orar, irmãos? Pode diminuir a luz, por favor? Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Senhor, esses homens, essas mulheres estão vindo aqui à frente. Esse homem vai começar a sua campanha de oração.
Essa mulher vai começar o seu propósito de mergulho na sua presença. Eles não estão mergulhando na religião, elas não estão mergulhando numa igreja, elas não estão mergulhando no espiritualismo, elas não estão mergulhando numa simpatia. Deus, esses homens e mulheres estão mergulhando na sua presença, e a tua presença lava, a tua presença purifica, a tua presença transforma sim, e nós cremos nisso essa noite. Então, Senhor, em cada mergulho que se der nesse lugar, cada vida depositada no seu altar, opera nessa lepra, opera nessa vaidade, tira esse orgulho, rompe com essa mentira e traz a Deus o milagre que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia, nós cremos nisso, Pai. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Há Deus em Israel sobre a sua vida. Há um Deus que transforma todas as coisas. Mantenha-se na posição.
Tire a armadura essa noite, abaixe as resistências e se exponha ao Deus que pode transformar a sua vida, porque grandes coisas vão acontecer sobre a sua vida. Vamos cantar isso todos juntos? Ninguém é como o nosso Deus, não há outro. Ninguém não há outro é como que transforma a nossa vida, Deus, que toca a nossa lepra. Ninguém é como mas ninguém pode fazer isso, só o Senhor pode fazer. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas, quando você mergulha, quando você se entrega, quando você se prostra. Oh, eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas Aqui, vão acontecer aqui. Senhor, ao nos levar para casa, que possamos começar o nosso mergulho nas águas do Senhor e que a transformação possa invadir-nos, transformar-nos e libertar-nos. No nome de Jesus, amém? Amém, irmão? Então não saia sem cumprimentar a pessoa que está perto de você e dizer para ela: Deus te abençoe. Deus te abençoe, você que nos assistiu pela internet. Uma ótima semana.